Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. As previsões do físico alemão Albert Einstein ainda surpreendem a comunidade científica mais de um século depois. Não só as que foram confirmadas, mas aquelas que ainda esperamos que se cumpram. Nesse vídeo, vamos desvendar mais sobre os seus palpites e como a comunidade científica continua a explorar alguns dos seus postulados. Albert Einstein nasceu em Ulm, em Württemberg, na Alemanha, em 14 de março de 1879. 6 semanas depois, a família se mudou para Munique, onde ele mais tarde começou seus estudos no ginásio Luitpold. Mais tarde, eles se mudaram para a Itália e Albert continuou sua educação em Aarau, na Suíça. E em 1896, ele entrou para a Escola Politécnica Federal Suíça, em Zurique, para ser treinado como professor de física e matemática. Em 1901, ano em que obteve o seu diploma, ele adquiriu a cidadania suíça e, como não conseguiu encontrar um cargo de professor, aceitou uma posição como assistente técnico no escritório de patentes da Suíça. Em 1905, obteve o seu título de doutor. Durante a sua estadia no escritório de patentes e em seu tempo livre, ele produziu muito do seu trabalho notável e, em 1908, foi nomeado Privatdozent em Berna. Em 1909, ele se torna professor extraordinário em Zurique e, em 1911, professor de física teórica em Praga, retornando a Zurique no ano seguinte para preencher um cargo semelhante. Em 1914, ele foi nomeado diretor do Instituto Físico Kaiser Wilhelm e professor na Universidade de Berlim. Ele se tornou então cidadão alemão em 1914 e permaneceu em Berlim até 1933, quando renunciou à sua cidadania por razões políticas e emigrou para a América para assumir o cargo de professor de física teórica em Princeton. Ele se tornou cidadão dos Estados Unidos em 1940 e se aposentou do cargo em 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, Einstein foi uma figura de liderança no movimento do governo mundial. Foi-lhe oferecida a presidência do Estado de Israel, que ele recusou, e colaborou com o Dr. Chaim Weizmann no estabelecimento da Universidade Hebraica de Jerusalém. No início do seu trabalho científico, Einstein percebeu as inadequações da mecânica newtoniana e sua teoria especial da relatividade surgiu de uma tentativa de conciliar as leis da mecânica com as do campo eletromagnético. Ele lidou com problemas clássicos da mecânica estatística e problemas nos quais eles eram mesclados com a teoria quântica. Isso levou a uma explicação do movimento browniano das moléculas. Ele investigou as propriedades térmicas da luz com baixa densidade de radiação e suas observações lançaram as bases da teoria dos fótons da luz. Em seus primeiros dias em Berlim, Einstein postulou que a interpretação correta da teoria especial da relatividade também deve fornecer uma teoria de gravitação. Em 1916, ele publicou seu artigo sobre a teoria geral da relatividade. Durante esse tempo, ele também contribuiu para os problemas da teoria da radiação e da mecânica estatística. Na década de 1920, Einstein embarcou na construção de teorias de campo unificadas, embora continuasse a trabalhar na interpretação probabilística da teoria quântica, e perseverou com esse trabalho na América. Ele contribuiu para a mecânica estatística por seu desenvolvimento da teoria quântica de um gás monoatômico e também realizou um trabalho valioso em conexão com probabilidades de transição atômica e cosmologia relativista. Após a sua aposentadoria, ele continuou a trabalhar para a unificação dos conceitos básicos da física, adotando a abordagem oposta, a geometrização, à maioria dos físicos. Albert Einstein recebeu títulos de doutorado honorário em ciência, medicina e filosofia de muitas universidades europeias e americanas. Durante a década de 1920, ele deu palestras na Europa, América e Extremo Oriente e recebeu bolsas ou filiações de todas as principais academias científicas do mundo. Os dons de Einstein, inevitavelmente, resultaram em sua permanência na solidão intelectual e, para relaxamento, a música desempenhou um papel importante em sua vida.
Ele se casou com Mileva Maric em 1903 e eles tiveram uma filha e 2 filhos. O seu casamento foi dissolvido em 19. No mesmo ano, ele se casou com sua prima Elsa Löwenthal, que morreu em 1936. A morte de Einstein aconteceu em 18 de abril de 1955 em Princeton, Nova Jersey. Einstein está no topo da lista dos cientistas mais famosos e icônicos da história, sem dúvida. Suas teorias da relatividade restrita em 1905 e da relatividade geral em 1915 revolucionaram o universo da física. O físico alemão foi além da teoria da gravidade de Newton, que já existia desde 1687. Einstein também introduziu seus famosos experimentos mentais. Esses experimentos colocaram à prova os primeiros desenvolvimentos que conhecemos hoje como mecânica quântica. As contribuições de Einstein na mecânica quântica lhe renderam o Prêmio Nobel, ou Nobel, da Física. Ele ganhou em 1921 pelo efeito fotoelétrico. Alguns defensores acreditam que o Prêmio Nobel de Relatividade Geral, que não foi dado a ele, é uma grande dívida pendente, sem dúvida. Por essa teoria, a gravidade é entendida como uma deformação ou curvatura do espaço-tempo, causada pela distribuição de massas e energia. Ou seja, quanto mais massa é compactada em menos volume, mais espaço-tempo ao seu redor é deformado. Outras partículas ou objetos que passam perto dessa deformação sentem essa curvatura, o que faz com que a sua trajetória mude. Para começarmos, podemos falar da previsão que Einstein fez sobre a curvatura do espaço-tempo. Afinal, essa previsão foi confirmada após ser observada. Algumas das previsões ou consequências da relatividade geral foram postas à prova em pouco tempo. Em 1919, por exemplo, apenas 4 anos após a publicação dessa teoria, ocorreu um eclipse solar total. Um fenômeno assim é ideal para testar a curvatura do espaço-tempo. Foram várias as expedições científicas que viajaram até aqui no Brasil e também à costa oeste africana para tirar as melhores fotos e obter os melhores dados daquele eclipse, das estrelas também que cercavam o Sol. O objeto mais massivo e compacto que temos em nossa proximidade é o próprio Sol. Na ocasião, o que se queria verificar era se a luz de estrelas distantes era afetada pela curvatura do espaço-tempo, gerada pelo Sol ao passar perto dele. O esperado é que seu caminho se desviaria ligeiramente de uma linha reta, fazendo com que a posição aparente da estrela no céu sofresse uma pequena mudança. A confirmação desse efeito, que foi consistente com as medições do eclipse de 1919, tornou o físico alemão mundialmente famoso. Entretanto, para demonstrar experimentalmente outras previsões da relatividade geral, foi preciso esperarmos muito mais. Em 1916, Einstein começou a analisar detalhadamente as suas equações e, em particular, uma série de termos que, simplificadamente, se parecem com uma equação de onda. A mesma estrutura foi inclusive vista em muitos sistemas físicos nos quais temos uma perturbação que se propaga transportando energia. Nesse caso, as equações dizem que o que vibra é o próprio espaço-tempo. Tais distúrbios são chamados de ondas gravitacionais. Será que eles poderiam ser vistos? Ou talvez exista uma maneira de ouvir as vibrações do espaço-tempo? Bem, o físico duvidou durante a vida da real existência de tal fenômeno. Supõe-se que ele achava que era um artefato matemático sem realização física. Einstein não foi o primeiro nem o único físico a duvidar das consequências matemáticas de sua própria teoria. Ele teve os seus altos e baixos com colegas e revistas científicas de prestígio que deram origem a histórias muito interessantes. Com a contribuição de pesquisadores e outras personalidades proeminentes, finalmente entendeu-se que as ondas gravitacionais eram, de fato, uma previsão real da teoria. As suas propriedades foram analisadas e restava ver se a corrida tecnológica para se verificar experimentalmente a sua existência iria render frutos. Outra previsão do alemão foi confirmada quando as ondas gravitacionais foram finalmente ouvidas.
A amplitude dessas ondas é, na verdade, muito fraca. O próprio Einstein não tinha muita confiança de que a sua detecção seria possível um dia. A relatividade geral foi submetida a diversos testes e nenhum deles foi capaz de encontrar discrepâncias. Mas, no entanto, todavia, não detectar ondas gravitacionais ou detectá-las com propriedades diferentes das teorizadas seria uma demonstração de que essa teoria não reproduzia fielmente a realidade. Bem, mas o sucesso do desenvolvimento tecnológico levou décadas e precisou das habituais tentativas fracassadas que nem sempre são mencionadas na ciência. Exemplos são os experimentos pioneiros do físico Joseph Weber com barras ressonantes na década de 60. Os instrumentos que finalmente conseguiram superar esse desafio são os interferômetros a laser. A primeira detecção de ondas gravitacionais ocorreu em 2015. A detecção foi realizada pelos observatórios americanos LIGO num evento histórico. As ondas gravitacionais detectadas foram associadas a outra das consequências da relatividade geral. Tais ondas vieram da fusão de dois buracos negros. Um deles tinha 36 vezes a massa do Sol, que loucura, enquanto o outro tinha 29. As ondas passaram pelos detectores após viajarem cerca de 1,3 bilhão de anos-luz. É impossível a gente conseguir imaginar isso. O Observatório Europeu Virgo se juntou a essa coleta de dados no verão de 2017. A detecção do observatório na Europa foi diferente. No caso deles, foi uma detecção tripla de uma fusão de estrelas de nêutrons que inclui ondas gravitacionais na astronomia multimensageira. Esse tipo de astronomia é baseada no registro e na interpretação simultânea de vários sinais do espaço. Em 1922 já havia um total de 90 eventos confirmados. Todos têm como cenário astrofísico a fusão de dois objetos compactos. Eles podem ser pares de buracos negros, pares de estrelas de nêutrons ou mistos de um buraco negro e uma estrela de nêutrons. A porta da pesquisa está aberta para objetos compactos de natureza diferente. A expectativa é que as ondas gravitacionais geradas por eles nos deem pistas sobre a sua estrutura e propriedades. Bom, mas falando agora sobre a constante cosmológica, teria sido esse o maior erro de Einstein? Bem, ela gerou muitas contradições. Essa constante, as suas propriedades e se ela é capaz de modelar a evolução e expansão do universo à luz de dados futuros, é o que estamos tentando descobrir. Albert introduziu essa constante em suas equações para forças de um modelo de universo estático. Ele acreditava pessoalmente nisso. Portanto, considerava uma espécie de energia repulsiva sem a qual o universo acabaria entrando em colapso devido ao efeito da própria gravidade. Porém, após as observações feitas em 1931 do físico Edwin Hubble, que inclusive depois nomeou o telescópio, o famoso telescópio, sobre a expansão do universo, o próprio Einstein considerou sua proposta como o maior erro do seu trabalho científico. Mas será que ele estava certo? Bom, o interesse pela constante cosmológica introduzida por Einstein ressurgiu novamente com as teorias quânticas de campo. Isso porque essas predizem uma energia do vácuo que pode se comportar, para todos os efeitos, mais ou menos como a constante cosmológica que ele previu. Aparentemente, Einstein também acertou nessa, ainda que tenha pensado que errou gravemente. Qual dessas previsões você achou mais impressionante? Deixe os seus comentários sobre o tema. Nós agradecemos a sua companhia sempre, muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.